O ar no penthouse estava frio o suficiente para congelar respiração, mas o suor na testa do principal criptógrafo do mundo era real. Dominic Valenti, o homem mais temido em Nova York, olhou fixamente para o cofre antigo na sua secretária. 25 peritos de Zurique, Londres e DC tinham passado 48 horas a tentar abri-lo. Eles tinham falhado. O império estava a minutos de colapsar. Então a porta rangeu e abriu. Não era um salvador. Era a Aurora, a empregada de limpeza segurando um espanador de penas. Ela olhou para o puzzle impossível, suspirou e fez o impensável. O que aconteceu nos próximos 60 segundos não salvou apenas $1 bilhão. Mudou o submundo para sempre. O silêncio na propriedade Valenti não era pacífico. Era pesado, sufocante e tinha gosto de medo metálico. Eram 1:00 da noite de uma terça-feira. Normalmente a hora em que Dominic Valenti estaria a observar a cidade da sua varanda, saboreando um copo de Roman Conte de 1945. Em vez disso, ele estava a percorrer o chão do seu escritório privado. Os seus sapatos de couro italianos não faziam som contra os espessos tapetes persas, mas a sua presença gritava violência. No centro da sala estava lá a caixa de obsidiana. Não parecia grande coisa para o olho destreinado. Um cubo de metal preto aproximadamente do tamanho de um micro-ondas, coberto por mostradores mecânicos mutáveis e gravado com símbolos que precediam o Império Romano. Mas dentro dessa caixa estava o livro Razão de San Marino, um disco rígido digital e físico contendo os códigos de acesso a toda a rede bancária offshore da família Valenti. O pai de Dominic, o falecido Lorenzo Valenti, tinha-o desenhado. Lorenzo era um gênio paranoico que não confiava em bancos, advogados ou mesmo no seu próprio filho. Ele tinha colocado um interruptor de homem morto no cofre. Se não fosse aberto dentro de 72 horas após a sua morte certificada, o mecanismo interno libertaria um ácido corrosivo, dissolvendo o disco e apagando $40 mil milhões em bens instantaneamente. 71 horas tinham passado. Explique-me de novo, disse Dominic. A sua voz era baixa, um ronco perigoso que fez os 3 homens parados perto da secretária encolherem-se. Dr. Aris Thorne, um analista líder em cibersegurança da Blackstone Analytics, que cobrava $5 mil por hora, limpou os óculos nervosamente. Senhor Valenti, o mecanismo não é apenas mecânico. É biométrico e cronologicamente bloqueado. Ele depende de uma sequência de lógica que muda cada vez que tocamos um mostrador. É matematicamente impossível de resolver sem a chave original, que sabemos que foi destruída. Eu não lhe paguei $3 milhões por impossível, Dr. Thorne, disse Dominic, parando o seu ritmo. Ele virou os seus olhos, da cor de aço frio, para o grupo. A sala estava cheia das melhores mentes que o dinheiro podia comprar. Havia a equipa da Kroll Security, 2 mestres serralheiros que tinham arrombado os cofres do Banco Nacional Suíço e um professor de linguística de Oxford chamado Higgins, que estava lá para interpretar os símbolos. Eles estavam exaustos, cheirando a café velho e pânico. Nós tentamos o algoritmo de força bruta, gaguejou Higgins, apontando para um supercomputador zumbindo no canto, os seus cabos serpenteando pelo chão de mogno. Nós tentamos a cifra linguística baseada nos poetas favoritos do seu pai. Nós tentamos imagens térmicas para ver os tambores. Nada funciona. A caixa reinicia cada vez que cometemos um erro. Mais uma tentativa errada e o ácido dispara mais cedo. Estamos presos. Dominic bateu a mão na secretária. O som estalou como um tiro. Presos. O meu legado está naquela caixa. Se aquele ácido disparar, os russos movem-se para os portos pela manhã. As tríades tomam as rotas de logística ao meio-dia. Eu serei um rei sem um reino. Ele passou a mão pelo seu cabelo escuro, olhando para o relógio digital na parede. 10:15 da noite. Menos de 2 horas restavam. Saiam, Dominic sibilou. Senhor?
Dr. Thorne piscou. Eu disse saiam. Todos vocês tirem 5 minutos. Apanhem ar, porque quando voltarem aqui, se não tiverem uma solução, não sairão desta casa verticalmente. A ameaça pairava no ar, inegável e aterrorizante. Os peritos apressaram-se, recolhendo seus tablets e gráficos, correndo pelas portas duplas de carvalho, como se a sala estivesse em chamas. Dominic ficou sozinho com a caixa. Ele olhou para ela, sentindo uma emoção rara, desamparo. Ele era um homem que podia ordenar um assassinato em Tóquio do seu telefone em Nova York. Ele podia derrubar um mercado de ações com um sussurro, mas não conseguia abrir uma caixa de metal. A porta rangeu e abriu novamente. Dominic não se virou. Eu disse-lhe para tirar 5 minutos, Thorne. Eu... Sinto muito, senhor. É terça-feira. A voz era suave, melódica e tremia. Dominic virou-se. Não era Thorne. Era uma jovem mulher num uniforme de empregada cinzento, que era 2 tamanhos demasiado grande para sua estrutura esguia. Ela tinha cabelo castanho desarrumado, amarrado num coque apressado, e os seus olhos, arregalados e cor de âmbar, estavam fixos no chão. Ela segurava um balde de material de limpeza e um espanador de penas. Quem é você? Dominic perguntou, a sua irritação aumentando. Aurora, senhor. Sou a empregada do turno da noite. A governanta-chefe, senhora Galloway, disse-me que o escritório deve ser limpo até às 22h30, independentemente de reuniões. Ela disse, o pó não espera por ninguém. Dominic soltou uma risada áspera e incrédula. O pó não espera por ninguém. O meu império está a desmoronar-se e Galloway está preocupada com o pó. Posso ir-me embora, senhor, disse Aurora rapidamente, agarrando o balde com mais força. Eu não queria intrometer-me. Dominic olhou para a caixa, depois de volta para a rapariga. Ela parecia patética. Pobre, sem importância, exatamente o tipo de pessoa que o seu pai sempre ignorou. Não, disse Dominic. Uma ideia cruel a formar-se. Ele precisava de uma distração da sua raiva. Entre e limpe. Talvez ver alguém a fazer trabalho real inspire aqueles idiotas lá fora. Aurora acenou com a cabeça, entrando na cova do leão. Ela moveu-se silenciosamente, quase como um fantasma, começando a limpar as estantes. Mas, enquanto trabalhava, os seus olhos continuavam a desviar-se para a secretária, para a caixa de obsidiana. Aurora tentou manter as mãos firmes enquanto limpava a lombada de uma primeira edição de A Divina Comédia de Dante. Ela podia sentir o olhar de Dominic nas suas costas, queimando como um laser. Ela sabia quem ele era. Todos sabiam. Ele era o diabo de Manhattan. Mas Aurora tinha os seus próprios segredos. Há 3 anos, Aurora não estava a limpar chãos. Ela era uma estudante bolseira no MIT, a estudar matemática teórica avançada e engenharia mecânica. Ela era um prodígio, filha de um relojoeiro que lhe tinha ensinado a linguagem das engrenagens e cifras antes de a poder ensinar a andar de bicicleta. Mas então a tragédia a atingiu. O seu pai foi diagnosticado com um raro cancro agressivo. O seguro recusou-se a pagar. Aurora desistiu. Ela pediu empréstimos. Vendeu tudo. Não foi suficiente. O seu pai morreu, deixando-a com nada além de uma montanha de dívidas e uma marca negra no seu crédito que tornava impossível conseguir um emprego corporativo. Agora ela esfregava as sanitas para os ricos para pagar os agiotas que batiam à sua porta todas as sextas-feiras. Ela moveu-se em direção à secretária. A caixa de obsidiana estava lá, zombando da sala. Aurora conhecia aquela caixa. Não esta específica, mas o tipo. Era um cofre de lógica estilo Valente. O seu pai tinha uma vez reparado um relógio antigo para Lorenzo Valente anos atrás. E ele tinha lhe falado da obsessão de Lorenzo com a razão áurea e as escalas musicais. Pare de olhar para isso, disse Dominic, a sua voz cortando os seus pensamentos. Ele estava a servir-se uma bebida, a sua mão tremendo ligeiramente. Vale mais do que a sua vida. É lindo. Aurora sussurrou antes que pudesse parar-se a si mesma. Dominic parou.
o copo a meio caminho dos lábios. Lindo. É um caixão. Um caixão para o meu futuro. Não é um caixão, Aurora disse, os seus olhos traçando os símbolos no mostrador. Ela os reconheceu. Não eram apenas símbolos antigos, eram notações musicais disfarçadas de constelações. É uma canção. Não. Dominic pousou o copo lentamente. Ele deu a volta à secretária, pairando sobre ela. O que você disse? Aurora congelou. Ela tinha falado fora de hora. A senhora Galloway a despediria. Nada, senhor. Eu preciso limpar a secretária. Você disse que é uma canção. Dominic agarrou o seu pulso, não dolorosamente, mas firmemente. 25 peritos disseram que é uma cifra linguística. Você diz que é uma canção? Por quê? Aurora olhou para ele. De perto, ele era terrivelmente bonito, com uma mandíbula que podia cortar vidro e olhos que guardavam uma tempestade de pressão. Mas ela também viu desespero. Os símbolos, Aurora disse, a sua voz ganhando um pouco de força. Aquele ali parece o símbolo de Orion, mas o espaçamento está errado. Ele corresponde ao espaçamento de um semitom numa clave de baixo. E aquilo é uma pausa de colcheia. Dominic olhou para ela. Ele olhou para a caixa, depois de volta para a empregada. Parecia insano, mas os peritos tinham tentado tudo o que era sensato, e eles tinham falhado. Mostre-me, Dominic comandou. Senhor, eu não posso. Eu sou só a empregada. Se eu tocar e ele partir... Se não abrir em 90 minutos, parte-se sozinho. Dominic estalou. E se você sabe algo que aqueles engravatados sobrepagos não sabem, e não me disser, eu garanto que nunca mais trabalhará nesta cidade. Mostre-me. Aurora engoliu em seco. Ela pousou o seu espanador de penas. Ela aproximou-se da caixa de obsidiana. No momento em que os seus dedos pairaram sobre os mostradores frios de metal, o tremor parou. Este era o seu mundo. Não pobreza, não dívida, não medo, apenas lógica, apenas mecânica. Os peritos estavam a tentar forçar o cadeado. Aurora murmurou, quase para si mesma. Ela girou o primeiro mostrador. Clique. Mas você não pode forçar uma melodia. Você tem que tocá-la. As portas duplas abriram-se. Dr. Thorne e a equipa de peritos apressaram-se a entrar, parecendo corados e defensivos. Senhor Valente, Thorne gritou, nós temos uma nova teoria. Nós acreditamos que a expansão térmica do... Ele parou morto. Toda a equipa congelou. Eles olharam para a cena à sua frente. O bilionário chefe da máfia estava parado, observando a rapariga da limpeza no seu uniforme grande, a manusear o dispositivo mais perigoso do planeta. Afaste-se disso! Thorne gritou, avançando. Ela vai disparar o ácido. Ela é uma empregada. Por amor de Deus! Fiquem para trás! Dominic rugiu. Ele não desviou o olhar de Aurora. Deixem-na trabalhar. Você é louco? Higgins, o linguista, ofegou. Ela está a limpar isso. Ela não entende a complexidade. Um movimento errado. Quietos! Dominic ordenou. Aurora não os ouviu. Ela estava na zona. Ela lembrou-se da voz do seu pai. Lorenzo Valente amava a ópera, especificamente Puccini. A sequência na caixa tinha 5 mostradores, 5 movimentos. Clique. Ela virou o primeiro mostrador para a esquerda, alinhando o símbolo de Orion com a ranhura central. A caixa sibilou. Ela está a desestabilizar o núcleo. Um dos homens da segurança da Crow entrou em pânico. Aurora ignorou. Ela moveu-se para o segundo mostrador. Ela girou-o 3 vezes rapidamente para a direita. Clique, clique, clique. Era o tempo de uma valsa. Ela está apenas a adivinhar. Thorne gritou, o seu rosto ficando vermelho. Senhor Valente, pare-a! Ela vai destruir o disco! Cala a boca! Dominic tirou uma arma do seu coldre e colocou-a na secretária.
Ele não a apontou para ninguém, mas a mensagem era clara. A sala ficou mortalmente silenciosa. A Aurora fechou os olhos. Ela colocou o ouvido contra o metal frio da caixa. Ela ouviu os tambores internos. 1, 2. Pausa. Ela precisava da chave final. A notação musical indicava um crescendo que significava força seguida por uma libertação súbita. Ela agarrou o mostrador central. Requer uma entrada de sequência de Fibonacci. Thorne sussurrou freneticamente ao seu colega. Ela está a fazer uma entrada rítmica. É suicídio. A Aurora respirou fundo. Ela girou o mostrador final com força para a esquerda, depois puxou-o de volta para a direita instantaneamente. Clunk. O som foi pesado e final. Os peritos encolheram-se, esperando o sibilar do ácido, o fumo, a destruição do disco. Thorne cobriu o rosto. Dominic ficou tenso, a sua mão pairando sobre a sua arma. Por 3 segundos nada aconteceu. Então um suave sibilar pneumático encheu a sala, não de ácido, mas de libertação de pressão de ar. As intrincadas gravuras na caixa começaram a brilhar um azul suave. O topo da caixa de obsidiana abriu-se ao meio, as engrenagens retraindo-se suavemente, revelando um pequeno compartimento forrado a veludo. Lá dentro estava um disco rígido prateado, piscando com uma luz verde constante e segura. A Aurora exalou, os seus ombros caindo. Ela pegou no seu espanador de penas. Ela virou-se para Dominic, que estava a olhar para a caixa aberta como se estivesse a testemunhar um milagre. Ela olhou para os 25 peritos, cujas mandíbulas estavam praticamente no chão. Thorne parecia que estava prestes a vomitar. Eu acho que é isso, senhor, Aurora disse suavemente. Eu só vou terminar o corredor. Ela virou-se para sair, agarrando o seu balde. Pare, disse Dominic. A sua voz já não era um ronco. Era calma, atordoada. A Aurora congelou perto da porta. Senhor? Dominic olhou do cofre aberto que tinha salvo a sua vida e legado para a rapariga de vestido cinzento. Ele olhou para Thorne. Thorne, Dominic disse calmamente, você e a sua equipa de 25 peritos não conseguiram resolver isto em 48 horas. Thorne gaguejou. Isso foi uma sorte. Ela adivinhou. É estatisticamente impossível. Ela resolveu em 58 segundos. Dominic cortou-o. Eu cronometrei. Dominic caminhou até a Aurora. Ele não a olhou mais como uma empregada. Ele olhou para ela como se ela fosse a única coisa valiosa na sala. Quem é você realmente, Aurora? Ele perguntou entrando no seu espaço pessoal. O cheiro do seu perfume, sândalo e tabaco caro encheu os seus sentidos. Aurora olhou para baixo. Apenas a empregada, Sr. Valente. Dominic estendeu a mão e tirou o balde da sua mão. Ele colocou-o no chão. Não mais, ele disse. Thorne, saia. Todos vocês estão despedidos. E não se preocupem em enviar uma fatura. Enquanto os peritos saíam num transe humilhado, Dominic virou-se para a Aurora. O perigo na sala tinha mudado. Já não era sobre dinheiro. Era sobre o mistério em frente a ele. Você salvou o meu império, Dominic disse, os seus olhos percorrendo o rosto dela. Agora diga-me o que você quer. Dinheiro, um carro, uma casa. A Aurora hesitou. Ela deveria pedir o dinheiro para pagar os agiotas. Ela deveria pedir a sua liberdade. Mas ela olhou para o cofre aberto e depois para os olhos de Dominic, que a olhavam com uma intensidade ardente que ela nunca sentira antes. Eu quero um emprego, Aurora disse. Um emprego real. Um onde eu não tenha que usar este uniforme. Dominic sorriu. Um perigoso sorriso lupino que fez os seus joelhos fraquejar. Feito, ele disse. Mas esteja avisada, Aurora. Resolver a caixa foi a parte fácil. Sobreviver a mim, isso vai ser muito mais difícil. A transição de esfregar chãos para sentar-se num escritório com paredes de vidro no 40º andar da Torre Valente foi chocante. Haviam-se passado 3 dias desde o incidente com a caixa de obsidiana. Dominic Valente não perdeu tempo.
Ele tinha despedido toda a sua equipa de contabilidade forense e substituído-os por Aurora. Tecnicamente, o seu título era analista executiva. Mas o resto da equipa, homens em fatos elegantes que tinham MBAs de Harvard e Yale, ainda a chamavam de empregada pelas costas. Rocco, o subchefe de Dominic, um homem construído como uma máquina de venda automática com um pescoço tão grosso quanto um tronco de árvore, odiava-a mais. Ele estava à cabeceira da mesa de conferência, batendo uma pilha de ficheiros. Isto é uma piada, chefe. Rocco rosnou, olhando para Aurora. Ela usava uma blusa preta simples e calças que Dominic tinha pedido à sua assistente para comprar para ela. Ela parecia pequena na enorme cadeira de couro, mas os seus olhos eram afiados, percorrendo as folhas de cálculo digitais projetadas na parede. Temos um carregamento de armas desaparecido do porto de Newark. Os colombianos estão a respirar no nosso pescoço. E você quer que a rapariga que desentope Sanitas encontre a fuga? Dominic sentou-se na outra ponta da mesa, girando uma caneta dourada entre os dedos. Ele parecia aborrecido, mas os seus olhos estavam alertas. A rapariga que desentope Sanitas abriu um cadeado que confundiu a CIA. Rocco, deixe-a falar. Rocco cuspiu no chão. Já se passaram 4 horas. Ela não disse uma palavra. Ela está apenas a olhar para o ecrã. Eu não estou a olhar, Aurora disse. A sua voz era baixa, mas cortou a tensão da sala como um fio. Eu estou a ouvir. A ouvir o quê? Rocco zombou. É uma folha de cálculo, querida. Não canta. Na verdade... Aurora levantou-se, caminhando em direção à projeção. Os números têm um ritmo, e os seus estão a falhar um batimento. Ela apontou para uma coluna de códigos de manifesto de envio. Olhe aqui. A cada terceira terça-feira do mês, a sobretaxa de combustível na linha de navegação Neptune aumenta exatamente 0,04%. É um erro de arredondamento. A maioria dos contabilistas ignoraria porque parece uma flutuação de conversão de moeda. E então? Rocco cruzou os braços. São cêntimos. Quem se importa? Não são cêntimos. Aurora disse, a sua confiança crescendo à medida que a matemática assumia o controlo. Ela pegou no marcador e escreveu uma fórmula na parede de vidro. 0,04% num carregamento de maquinaria industrial pesada é aproximadamente $2.000. Mas se você executar um algoritmo recursivo, o que acabei de fazer na minha cabeça, esse erro repete-se em 500 empresas de fachada ligadas à sua rede logística. Ela virou-se para a sala. Alguém não está a roubar a carga, Sr. Valente. A carga é um chamariz. Eles estão a roubar os custos de envio. Eles estão a cobrar-lhe em excesso por combustível que não existe em milhares de carregamentos fantasmas e a encaminhar a diferença para uma conta offshore privada. Aurora tocou no vidro. Perda total nos últimos 5 anos, $32 milhões. A sala ficou em silêncio. Dominic parou de girar a sua caneta. Ele sentou-se direito. $32 milhões. Sim, Aurora disse. E o número de encaminhamento para a conta offshore está embutido nos códigos do manifesto. Ele usa uma cifra binária. Ela circulou uma sequência de números. Se você decodificar isto, aponta para um banco nas Ilhas Caimão. Um banco registrado para... Ela hesitou. Ela olhou para o tablet na sua mão onde acabara de desencriptar o nome. Diga, Dominic comandou, a sua voz baixando para um sussurro aterrorizante. Está registrado para uma holding chamada Ironclad Solutions, Aurora disse. O rosto de Rocco empalideceu, o sangue esvaiu-se das suas bochechas. Dominic levantou-se lentamente. Ele caminhou até Rocco. Ironclad Solutions, não é essa a empresa de consultoria que o seu cunhado gere, Rocco? Rocco tropeçou para trás. Dom, espere. É um erro. A rapariga está a mentir. Ela está a brincar com os números para me incriminar.
Ela não sabia que o seu cunhado existia. Dominic disse calmamente. Mas a matemática sabe. Dominic acenou para os seus dois guardas perto da porta. Levem-no e encontrem o seu cunhado. Quero os meus 32 milhões de volta ao pôr do sol ou levo 32 libras de carne. Enquanto Rocco era arrastado a gritar e a espernear, os outros executivos olharam para Aurora com uma mistura de espanto e terror. Ela já não era apenas uma empregada. Ela era uma bruxa que podia ver os seus pecados nos números. Dominic caminhou até Aurora. Ele olhou para a fórmula no vidro. Depois ele olhou para ela. Você tem uma mente perigosa, Aurora, ele disse suavemente. Eu só odeio variáveis confusas. Ela respondeu, as suas mãos tremendo ligeiramente agora que a adrenalina estava a desvanecer-se. Venha comigo, Dominic disse, colocando uma mão na parte inferior das suas costas. O toque enviou um choque de eletricidade pela sua coluna. Terminamos com as folhas de cálculo por hoje. Esta noite você precisa aprender um tipo diferente de sobrevivência. Onde estamos a ir? Aurora perguntou. O baile da víbora, Dominic disse. É a gala anual do submundo da cidade. Se você vai ser a minha mão direita, precisa conhecer os tubarões antes que eles a comam. O baile da víbora foi realizado no St. Regis Hotel, um terreno neutro onde as 5 famílias criminosas de Nova York se encontravam uma vez por ano sob uma trégua. Sem armas, sem ataques, apenas champanhe e ameaças veladas. Aurora estava em frente ao espelho na suíte penthouse. Dominic a tinha atribuído a ela. Ela mal reconheceu a mulher ao olhá-la de volta. O uniforme cinzento tinha desaparecido. Em seu lugar estava um vestido de seda verde esmeralda, comprido, sem costas e ousado, com uma fenda que subia pela sua coxa. Custava mais do que a casa do seu pai. Ao redor do seu pescoço estava um colar de diamantes que parecia pesado como um colar. Você está deslumbrante. Aurora saltou. Dominic estava encostado à moldura da porta. Ele usava um smoking que era feito à medida com perfeição, enfatizando a largura dos seus ombros. Ele parecia um príncipe de um conto de fadas sombrio. Eu sinto-me uma impostora, Aurora admitiu, tocando nos diamantes. Todos lá saberão que eu não sou ninguém. Você é a mulher que decifrou a caixa de obsidiana e encontrou a falha na minha organização em menos de uma semana. Dominic disse, caminhando em direção a ela. Ele parou atrás dela, os seus olhos encontrando-se no espelho. Você é mais alguém do que qualquer uma das esposas de herdeiros que estarão lá esta noite. Ele inclinou-se perto, a sua respiração roçando a sua orelha. Fique perto de mim. Esta noite não é sobre matemática, é sobre percepção. Se eles a virem fraca, eles atacarão. Se eles a virem como minha, eles hesitarão. Se eles a virem como minha. As palavras ecoaram na cabeça de Aurora, enquanto eles pegavam a limusine para o hotel. O salão de baile era um mar de ouro, veludo e sorrisos falsos. Enquanto Dominic entrava com Aurora no braço, a música pareceu falhar. Cabeças viraram-se. Sussurros ondularam pela multidão. Dominic Valente nunca trouxe um encontro. Ele trouxe guarda-costas. Aurora sentiu centenas de olhos a julgá-la. Ela apertou o braço de Dominic com mais força. Queixo erguido, ele murmurou. Olhos nos olhos. Você é dona da sala. Eles moveram-se pela multidão. Dominic apresentou-a simplesmente como Aurora, sem oferecer apelido e sem explicação. Isso os enlouqueceu. À meio da noite, Dominic foi puxado para o lado pelo chefe da família Russo para uma conversa privada. Ele deixou a Aurora perto da fonte de champanhe. Não vagueie, ele a avisou. A Aurora tomou um gole da sua bebida, tentando parecer invisível. Bem, se não é a rapariga do pequeno relojoeiro. A voz era como óleo escorregadio sobre cascalho. A Aurora congelou. Ela conhecia aquela voz. Era a voz que a assombrara nos seus pesadelos por 3 anos. Ela virou-se lentamente. Ali estava Sebastian Cross. Cross não era um mafioso no sentido tradicional.
Ele era um fixer, um agiota em escala corporativa. Ele era o homem que tinha comprado a dívida do seu pai. Ele era a razão pela qual ela tinha perdido tudo. Ele era um homem alto, esquelético, com pele pálida e cabelo prateado, vestido num fato branco que o fazia parecer um fantasma. Sr. Cross, Aurora sussurrou. As suas mãos começaram a tremer. Eu não esperava vê-lo aqui, Aurora. Cross sorriu, mostrando dentes que pareciam demasiado perfeitos. A última vez que o vi, você estava a esfregar sanitas para pagar os juros dos erros do seu pai. Você encontrou um rico sugar daddy para pagar a sua conta? Eu trabalho para o Sr. Valente agora, Aurora disse, tentando manter a sua voz firme. Eu sou a sua analista. Cross riu. Foi um som frio e seco. Analista? É assim que ele chama. Ele sabe, Aurora. O grande Dominic Valente sabe que o seu pai morreu a dever-me $500.000. Ele sabe que eu sou dono do título de propriedade da sua vida. Eu estou a pagar-lhe, Aurora sibilou. Eu envio os pagamentos todas as semanas. Não rápido o suficiente. Cross aproximou-se, invadindo o seu espaço. Os juros compostos, minha querida. Você sabe a matemática, mas talvez possamos chegar a um acordo. Ele agitou o seu vinho. Eu ouvi rumores. Rumores de que Valente abriu a caixa de obsidiana. Rumores de que você a abriu. Aurora não disse nada. Eu tenho um cofre meu, Aurora, Cross disse. Um servidor encriptado de um concorrente. Você desbloqueia-o para mim e eu limpo a dívida do seu pai. Você sai livre. Eu não vou trair Dominic, Aurora disse. Trair? Cross levantou uma sobrancelha. Querida, você já é uma traição à espera de acontecer. Dominic sabe que o seu pai não apenas consertava relógios, ele sabe que o seu pai construiu os gatilhos para a bomba relógio que matou a mãe de Dominic há 20 anos. O mundo parou de girar. O copo escorregou da mão de Aurora e estilhaçou-se no chão de mármore. Não, Aurora ofegou. Isso é uma mentira. O meu pai era um bom homem. O seu pai era um gênio que precisava de dinheiro. Cross zombou. Ele construiu o mecanismo. Os valentes não sabem. Mas eu sei. Imagine o que Dominic lhe fará quando eu lhe disser que a mulher a dormir na sua penthouse é a filha do homem que assassinou a sua mãe. Aurora não conseguia respirar. A sala estava a girar. Está tudo bem aqui? A voz de Dominic era como um trovão. Ele apareceu ao lado de Aurora, a sua mão indo instantaneamente para a cintura dela. Ele sentiu-a tremer. Ele olhou para o copo partido, depois para Cross. Os olhos de Dominic estreitaram-se. Cross, por que está a incomodar a minha associada? Apenas a pôr a conversa em dia, Valente. Cross sorriu, levantando o seu copo num brinde zombeteiro. Aurora e eu conhecemos-nos de longa data. Eu estava apenas a lembrá-la das suas obrigações. Dominic olhou para Aurora. Ele viu o terror nos seus olhos. Não ansiedade social, mas puro e inalterado medo. Aurora não lhe deve nada, Dominic disse, colocando-se entre eles. Ah, ela deve-me bastante, Cross disse. Mas podemos discutir isso mais tarde. Desfrute da festa, Dominic. E tenha cuidado. Nunca se sabe que tipo de história está a trazer para a sua cama. Cross afastou-se, desaparecendo na multidão. Dominic virou-se para Aurora. Ele agarrou os braços dela, forçando-a a olhar para ele. Aurora, você está a tremer. O que ele lhe disse? Eu quero ir para casa. Aurora engasgou, lágrimas a marear os seus olhos cor de âmbar. Por favor, Dominic, leve-me para casa. Não antes que me diga o que ele tem contra você, Dominic exigiu. É dinheiro, eu posso pagá-lo. Não é dinheiro, Aurora gritou alto demais. Pessoas viraram-se para olhar. Então o quê? O rosto de Dominic endureceu. A paranoia que o mantinha vivo reacendeu-se. Aurora, olhe para mim. Ele enviou-a? Você está a trabalhar para ele? Não. Então por que você está apavorada? Dominic sacudiu-a ligeiramente.
Quem é você realmente? Antes que Aurora pudesse responder, antes que pudesse confessar a horrível mentira que Cross tinha plantado, ou a verdade da sua dívida, um estalo alto ecoou pelo salão de baile. O candelabro acima deles explodiu. Gritos irromperam. A escuridão inundou a sala quando a energia foi cortada. Abaixem-se! Dominic rugiu, derrubando a Aurora no chão enquanto tiros irrompiam da varanda. Era uma emboscada, e no caos, a Aurora percebeu com um coração que afundava. Isto não era apenas um ataque. Era uma distração. Alguém estava a tentar raptá-la. O candelabro não caiu apenas. Detonou. Milhares de cristais pesados, como balas, esmagaram-se no chão de mármore do salão de baile do St. Regis, enviando uma onda de choque de estilhaços de vidro a rasgar a seda e o veludo da elite da cidade. O som era ensurdecedor, um estrondo de trovão de destruição que silenciou instantaneamente a orquestra. Por um batimento cardíaco, houve um vácuo de silêncio atordoado. Então os gritos começaram. O caos irrompeu como uma força física. A escuridão era absoluta, exceto pelos flashes estroboscópicos de tiros automáticos irrompendo da varanda do mezanino. Ratat. Os flashes da boca do cano iluminaram a cena horrível. Bilionários a rastejar debaixo das mesas, copos de vinho a estilhaçar-se e a debandada frenética em direção às saídas principais. Dominic Valente não se encolheu, enquanto outros entravam em pânico. O seu mundo desacelerou. Esta era a violência em que ele tinha nascido. Ele puxou a Aurora do chão com um aperto de ferro. Ela estava a ofegar, os seus ouvidos a zumbir, a sua visão a ficar turva. Um caco de cristal tinha cortado o seu braço nu, e o sangue escorria pela sua pele, quente e úmido contra o ar fresco. Fique baixa. Dominic rugiu sobre o barulho, protegendo o corpo dela com a sua própria estrutura larga. Ele não a puxou em direção às portas principais onde a multidão estava a correr. Ele sabia que era uma zona de morte. Mova-se para o corredor de serviço. A Aurora tropeçou, os seus saltos altos escorregando no chão encharcado de champanhe. Ela era uma matemática, uma criatura de lógica e ordem. Isto era pura entropia. Cada estalo alto de um tiro a fazia encolher violentamente. Ela estava aterrorizada não apenas com as balas, mas com o veneno que Sebastian Cross acabara de derramar no seu ouvido. O seu pai matou a mãe dele. As palavras saltavam dentro do seu crânio, marcando o tempo com os tiros. Uma bala mastigou o chão de parquet a centímetros do seu pé esquerdo, enviando estilhaços a voar. Dominic, ela gritou, eu tenho você. Ele rosnou, envolvendo um braço à volta da sua cintura e praticamente a levantando do chão. Ele moveu-se com uma eficiência aterrorizante, zigue-zagueando entre as mesas viradas e os convidados histéricos. Eles chegaram às pesadas portas de balanço da cozinha, quando uma segunda onda de atiradores desceu da varanda. Dominic abriu as portas com um pontapé, atirando a Aurora para dentro e mergulhando atrás dela. A transição foi chocante. O salão de baile tinha sido um lugar de sombras e ouro. A cozinha industrial era um mundo cegamente branco de aço inoxidável e zumbido fluorescente. Vapor subia de enormes panelas e chefes aterrorizados estavam encolhidos nos cantos. Dominic não parou. Ele arrastou a Aurora pelas estações de preparação, pelos tachos de cobre pendurados, mais fundo no labirinto das entranhas do hotel. O cais de carga é muito longe, Dominic murmurou para si mesmo, os seus olhos percorrendo a sala como um predador. Eles terão o perímetro seguro. Ugh! Ele empurrou a Aurora para trás de um enorme e sólido bloco de talho de carvalho, manchado com anos de uso. Fique aqui. O que você está lá a fazer? A Aurora gritou, agarrando a sua manga. As suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar-se. Dominic puxou uma pistola elegante preta mate de um coldre escondido debaixo do seu casaco de smoking. Ele armou a corrediça, o claque metálico ecoando na sala ladrilhada.
Ele olhou para a porta por onde acabavam de entrar. Eu estou a ganhar tempo para nós, ele disse. As portas da cozinha abriram-se. Dominic não hesitou. Ele disparou 3 vezes. Os tiros foram ensurdecedores no espaço fechado. Um homem com uma máscara de esqui tática caiu na porta, a sua arma a escorregar pelos ladrilhos. Saiam! Dominic gritou para o pessoal da cozinha encolhido. Todos para a parte de trás agora! Os chefes apressaram-se, fugindo para a saída traseira. Mas Dominic não os seguiu. Ele agarrou Aurora novamente, puxando-a mais para dentro da cozinha, em direção aos enormes congeladores industriais. Ele abriu a porta de uma despensa de armazenamento seco com um pontapé, empurrou-a para dentro e bateu-a, trancando-a por dentro com um ferrolho antes de se virar para ela. A sala era pequena, forrada com prateleiras de especiarias e sacos de farinha. O ar cheirava a pó seco e orégãos. Dominic encostou-a a uma prateleira. Ele já não parecia o seu salvador. Os seus olhos estavam selvagens, dilatados com adrenalina e uma súbita fúria fria. O smoking estava arruinado, coberto de pó e pó de vidro, mas ele parecia mais perigoso do que nunca. Ele a prendeu lá, o seu antebraço pressionando contra a clavícula dela. Não o suficiente para estrangular, mas o suficiente para prender. Cross conhecia você, Dominic rosnou. A sua voz não era um grito. Era um ronco baixo e vibrante que era infinitamente mais assustador. Eu o vi sussurrar no seu ouvido logo antes das luzes se apagarem. Você estava a tremer. Você queria ir embora. Dominic, por favor, temos que ir. Aurora implorou. Lágrimas abrindo caminhos através do pó no seu rosto. Nós não vamos a lado nenhum até você me dizer quem você é. Dominic bateu a mão livre contra a prateleira, fazendo os frascos chocalharem. Você fez-lhe um sinal? É por isso que abriu a caixa de obsidiana? Foi tudo uma armadilha para entrar na minha operação para que pudesse entregar-me a ele. Não, eu juro, não, a Aurora soluçou. Então por que você estava apavorada? Dominic exigiu, inclinando-se, o rosto a centímetros do dela. Ela podia sentir o cheiro da pólvora nele. Cross é um agiota e um fixer. Ele não fala com empregadas a menos que elas lhe devam algo ou a menos que estejam a trabalhar para ele. Qual é? Aurora. Você é a espiã dele? Eu sou a dívida dele. A Aurora gritou, a confissão finalmente rasgando a sua garganta. Dominic congelou. A pressão no peito dela diminuiu ligeiramente. O quê? A Aurora deslizou pelas prateleiras caindo no chão, enterrando o rosto nas mãos. Ela não conseguia mais conter. O medo da morte, o medo de Dominic e a vergonha da sua pobreza colidiram. Ele é meu dono, ela chorou, a sua voz quebrada e irregular. Ele comprou a dívida médica do meu pai há 3 anos, quando o meu pai ficou doente. O seguro não pagaria. Eu pedi tudo emprestado. Eu esgotei os cartões. Não foi suficiente. Cross comprou a dívida, $500.000. Com as multas de juros é impossível. Eu tenho pago a ele cada cêntimo que ganho por 3 anos, só para impedir que ele me parta as pernas. Dominic olhou para ela, a arma baixada ao seu lado. O seu peito estava a arfar. Dinheiro. Isto é sobre dinheiro. Eu não queria que você soubesse, a Aurora engasgou. Eu estava envergonhada. Eu não queria ser outra pessoa a implorar-lhe uma esmola. Ele ameaçou você esta noite? Dominic perguntou, a sua voz ficando gelada. Ele queria que eu roubasse para ele. A Aurora disse, olhando para cima, os seus olhos âmbar arregalados e desesperados. Ele disse-me que se eu não desbloqueasse um servidor rival para ele me destruiria. Ele disse que tinha informações que o fariam matar-me você mesmo. Dominic ficou muito quieto. Os sons do tiroteio lá fora pareceram desvanecer-se, substituídos pelo pulsar do seu próprio pulso. Que informação? Dominic perguntou. A Aurora hesitou. Ela não conseguia respirar.
O ar na despensa parecia muito rarefeito. Diga-me, Dominic comandou. Ele disse... Aurora engoliu em seco, sentindo como se estivesse a engolir vidro. Ele disse... O meu pai não consertava apenas relógios. Ele disse... O meu pai construiu o mecanismo de gatilho para a bomba relógio que matou a sua mãe há 20 anos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o teto a desabar. Dominic deu um passo para trás. O seu rosto, que estivera corado de adrenalina, esvaiu-se de toda a cor. Tornou-se uma máscara de pedra cinzenta. Ele olhou para a Aurora, realmente olhou para ela. Ele olhou para as suas mãos delicadas, as mãos que tinham desbloqueado o cofre do seu pai com tanta facilidade, as mãos de uma gênio mecânica, a filha de um gênio mecânico. Uma memória brilhou na mente de Dominic. O relatório policial de 20 anos atrás. A equipa de desativação de bombas a dizer que o dispositivo era intrincado, de relojoaria, uma obra-prima de sincronização. É verdade? Dominic perguntou. A sua voz soava morta, desligada. Eu não sei. Aurora chorou, estendendo a mão para agarrar a bainha das suas calças, mas ele afastou-se do seu toque. O meu pai era um bom homem. Ele consertava relógios. Ele amava a ópera. Mas nós estávamos desesperados por dinheiro naquela altura também. Cross disse que tinha provas. Ele disse que os valentes não sabiam, mas ele sabia. Dominic virou-se dela. Ele caminhou até a porta da despensa e olhou para a maçaneta de metal. Uma guerra estava a acontecer dentro dele. O seu instinto, aquele que cresceu ao longo de 3 dias a vê-la trabalhar, a ouvi-la falar sobre números, a cheirar o cabelo dela, queria agarrá-la, abraçá-la e dizer-lhe que Cross era um mentiroso. Mas o seu mecanismo de sobrevivência, a paranoia que o tinha mantido vivo enquanto o seu pai e mãe foram massacrados, gritava que fazia sentido. O talento, a pobreza, a ligação, tudo se encaixava. Ela era a filha do homem que o tinha orfanado. Ele não conseguia olhar para ela. Se olhasse para ela, podia matá-la. Ou pior, podia perdoá-la. E ele não podia dar-se ao luxo de nenhuma das duas coisas agora. Levante-se, Dominic disse secamente. Aurora apressou-se a levantar-se, limpando os olhos. Dominic! Ele agarrou o braço dela, mas não havia gentileza desta vez. Ele abriu a porta da despensa e arrastou-a pela cozinha em direção ao pesado congelador industrial. Entre, ele ordenou. Não, Dominic, por favor, não me deixe. Aurora agarrou a moldura da porta, o pânico a reacender. Eles estão lá fora. Eles vão matar-me. Eles não vão passar por mim, Dominic disse, e a fria convicção na sua voz era aterrorizante. Mas eu não consigo olhar para você agora, Aurora. Eu não consigo tê-la perto de mim. Por favor, deixe-me explicar. Não há nada para explicar. Dominic rugiu, a sua compostura finalmente a ceder. Ele empurrou-a para o congelador. A explosão de ar sub-zero atingiu-a instantaneamente, cortando o seu vestido fino e rasgado. Fique aí dentro. Tranque a porta. Se alguém tentar entrar que não seja Rocco ou eu, você não abre. Você congela até a morte antes de os deixar levá-la. Você entende? Dominic, ela sussurrou. Os seus dentes já a bateram. Ele olhou para ela uma última vez. Os seus olhos eram poços negros de dor e traição. Ele parecia um homem que acabara de encontrar um diamante, apenas para perceber que era radioativo. Tranque a porta, Aurora. Ele bateu a pesada porta de aço isolada. Aurora ouviu o trinco pesado engatar. Ela foi mergulhada na escuridão, exceto por uma fraca luz de segurança azul. Ela estava cercada por carcaças de carne penduradas e prateleiras de produtos congelados. Fora da porta, Dominic Valente ficou por um momento encostando a testa no metal frio. Ele respirou fundo e tremulamente. Então ele virou-se. Ele verificou novamente o carregador da sua bereta. Ele armou uma nova bala na câmara.
A tristeza evaporou do seu rosto, substituída pela fisionomia do diabo de Manhattan. Sebastian Cross estava lá fora. Cross tinha orquestrado o ataque. Cross tinha ameaçado a sua propriedade e Cross tinha ousado desenterrar os fantasmas da mãe de Dominic. Dominic caminhou em direção à entrada de serviço, os seus passos pesados e deliberados. Ele já não estava a fugir dos atiradores. Ele ia à caça e pintaria o St. Regis de vermelho antes que a noite terminasse. O tempo perdeu o seu significado dentro do congelador. Aurora sentou-se encolhida no chão de metal, os joelhos apertados contra o peito, tentando conservar o calor corporal que restava. A luz de segurança azul projetava longas sombras fantasmagóricas sobre os lados pendurados da carne, transformando a sala numa galeria macabra. O frio não a tocava apenas, invadia-a. Mordia através da fina seda rasgada do seu vestido arruinado, alojando-se profundamente nos seus ossos, até que os seus dentes batiam com uma violência que ela não conseguia controlar. Mas o frio físico não era nada comparado ao frio no seu coração. O rosto de Dominic, ao fechar a porta, assombrava-a. Não havia raiva. Raiva ela podia lhe dar. Havia vazio. Ele tinha olhado para ela como se ela fosse uma estranha, como se fosse a inimiga. O seu pai matou a mãe dele. A acusação circulava na sua mente como um abutre. Podia ser verdade. O seu pai tinha sido um homem gentil, um homem que chorava com filmes tristes e passava horas a consertar relógios de cuco antigos. Mas ele também tinha estado desesperado. A pobreza fazia coisas terríveis a pessoas boas. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Ele teria construído uma bomba para salvar a sua família, assim como ela tinha arrombado um cofre para salvar-se. Minutos estenderam-se no que pareceram horas. Aurora começou a perguntar-se se Dominic alguma vez voltaria. Talvez ele tivesse morrido lá fora. Talvez ele a tivesse deixado ali para congelar como punição por um crime que ela não sabia que fora cometido. Então o trinco pesado bateu. Aurora encolheu-se, recuando contra as prateleiras congeladas, a sua respiração em névoa no ar. A porta abriu-se. Uma parede de ar quente atingiu-a, seguida por uma grande silhueta. Não era Dominic. Vamos, miúda. Uma voz rouca grunhiu. Era Rocco. O enorme subchefe parecia pior pelo desgaste. O seu casaco de fato tinha desaparecido. A sua camisa branca estava manchada de fuligem e ele tinha um corte feio acima da sua sobrancelha esquerda. Ele entrou e ofereceu-lhe uma mão que era do tamanho de uma luva de apanhador. Dominic! Aurora sussurrou. A sua voz mal um guincho. Ele está? O chefe está ocupado. Rocco disse secamente, puxando-a para os pés com uma gentileza surpreendente. Ele disse-me para a levar para a penthouse. Protocolo de bloqueio. Ninguém entra ou sai até que ele diga. Ele está vivo? Aurora exigiu, agarrando o braço de Rocco. Rocco olhou para ela, os seus olhos escuros e ilegíveis. Ele é o diabo, não é? O diabo não morre fácil. Venha. O penthouse estava exatamente como ela o deixara. Imaculado, silencioso e luxuoso. Um contraste nítido e cruel com a zona de guerra da qual acabavam de escapar. Rocco posicionou 2 guardas no elevador e deixou a Aurora sozinha. Ela lavou o sangue e a poeira da sua pele na casa de banho de mármore, a água quente a picar os seus cortes. Ela vestiu as roupas simples que usara antes da gala, as suas calças cinzentas e uma camisola macia. Ela já não queria parecer uma princesa da máfia. Ela queria ser invisível. Ela sentou-se na cadeira de couro de encosto alto, de frente para as janelas do chão ao teto. A cidade de Nova York estendia-se abaixo, uma grade de luzes douradas, indiferente à violência que governava o seu submundo. Ela esperou. 1 hora passou, depois 2. Às 3h45 da manhã, o elevador privado tocou. O coração de Aurora martelou contra as suas costelas. Ela levantou-se, agarrando o encosto da cadeira.
Dominic entrou. Ele parecia um anjo caído que acabara de sair do inferno. A sua camisa de smoking estava desabotoada até ao meio, revelando um peito contundido e manchado de sujidade. Os seus nós dos dedos estavam esfolados e ensanguentados. Ele cheirava a cobre, Scott caro e o cheiro acre da pólvora. Ele não olhou para ela. Ele caminhou diretamente para a garrafa de cristal na mesa de apoio e serviu-se uma bebida, a sua mão tremendo ligeiramente, não de medo, mas do choque de adrenalina. Ele bebeu o líquido âmbar num só gole e serviu outro. Só então ele se virou para encará-la. O silêncio entre eles era mais pesado do que a porta de aço do cofre. "Onde está Cross?" Aurora perguntou, a sua voz tremendo. Dominic agitou o gelo no seu copo. Cross já não é uma variável na equação. A finalidade no seu tom enviou um arrepio pela sua espinha. "Você... Eu queimei a operação dele até o chão", Dominic disse, a sua voz vazia de emoção. "Os servidores dele estão destruídos. Os homens dele estão dispersos. E Cross, ele não vai mais cobrar dívidas de ninguém nesta cidade." Ele deu um passo lento em direção a ela. Aurora prendeu a respiração. Ela procurou no seu rosto o ódio que vira na cozinha, mas ele tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma intensidade profunda e exausta. "Eu tinha que ter certeza, Aurora", Dominic disse suavemente. "Certeza de quê?" "A bomba!" Dominic pousou o seu copo numa mesa lateral. "Depois que terminei com Cross, fiz um desvio. Fui a um lar de idosos no Queens. Fiz uma visita a um velho chamado O'Malley. Ele era o fabricante de bombas para os sindicatos irlandeses há 20 anos. Ele inspecionou os destroços do carro da minha mãe." Aurora parou de respirar. Ela sentia como se estivesse de pé sobre uma alçapão. "O'Malley tem uma memória fotográfica", Dominic continuou, caminhando mais perto até ficar bem na sua frente. Ele lembrou-se do dispositivo. Ele disse que era rudimentar, volátil. Usava um interruptor de mercúrio, não um temporizador de relojoaria. Era um trabalho amador, desleixado. Dominic estendeu a mão, pairando perto do seu rosto antes de deixar os seus dedos roçarem a sua bochecha. Ele disse que um mestre relojoeiro teria ficado insultado com o design. O seu pai não o construiu, Aurora. Aurora soltou um soluço, um som áspero e feio de puro alívio. As suas pernas cederam e ela afundou de volta na cadeira. "Ele mentiu", ela sussurrou, lágrimas a escorrer. "Cross mentiu." "Ele precisava quebrar você", Dominic disse, a sua voz baixando para um rosnado suave. "Ele sabia que você já estava afogada em dívidas. Ele sabia que você estava aterrorizada. Ele precisava de um martelo psicológico para estilhaçar a sua lealdade a mim. Então ele inventou a pior mentira que conseguiu pensar. Ele usou a morte da minha mãe como arma." Dominic ajoelhou-se diante dela, colocando-se ao nível dos seus olhos. O predador tinha desaparecido. O protetor tinha regressado. "Eu devia ter confiado em você", Dominic disse. "Mas no meu mundo, Aurora, a confiança é o caminho mais rápido para a sepultura." Quando ele disse, a lógica se encaixou, a pobreza, a habilidade, eu entrei em pânico. Eu devia ter lhe contado sobre o dinheiro. Aurora limpou os olhos. "Eu estava tão envergonhada. Eu não queria que você pensasse que eu estava aqui apenas por um salário." Dominic meteu a mão no bolso e tirou uma pequena pendrive preta. Parecia idêntica à chave da caixa de obsidiana. "Este é o livro Razão Mestre do servidor privado de Cross", Dominic disse. Ele colocou-a na palma da mão dela, fechando os dedos dela sobre ela. "Você roubou-a?" "Eu apreendia", Dominic corrigiu. "Antes de eu meter uma bala nele, a minha equipa descarregou tudo. Esta pendrive contém os nomes de todas as pessoas em Nova York que lhe deviam dinheiro. Juízes, polícias, senadores." Ele fez uma pausa, o polegar acariciando os seus nós dos dedos. "E você?" A Aurora olhou para o plástico preto.
O seu pesadelo estava naquela pendrive. Então eu devo-lhe agora. É isso? Eu devo à família Valente $500.000. Não, Dominic disse. Ele pegou na pendrive dela e atirou-a para a mesa como se fosse lixo. Eu apaguei o seu ficheiro. Aurora piscou, atordoada. Você acabou de apagar? Eu não apenas o apaguei, Dominic disse. Um sorriso perigoso tocando os seus lábios pela primeira vez naquela noite. Eu comprei a dívida. Eu era dono do papel. Eu era dono dos juros. Ele inclinou-se para a frente, colocando as suas mãos nos braços da cadeira dela, prendendo-a no seu espaço. O ar entre eles estalou com um calor súbito e intenso. Eu não quero o seu dinheiro, Aurora. A matemática não me interessa. Então, o que você quer? Aurora sussurrou, o seu coração a martelar na garganta. Eu quero o ativo, Dominic disse. Os seus olhos percorreram o rosto dela, possessivos e famintos. Você é a única pessoa no mundo que pode desbloquear os meus cofres. Você é a única pessoa que pode encontrar uma fuga de $30 milhões em 10 minutos. E você é a única mulher que alguma vez me viu com medo e viveu para contar. Ele moveu-se mais perto, os seus lábios a centímetros dos dela. Eu não vou deixar você voltar a esfregar chãos. Eu não vou deixar você voltar para um apartamento frio. Você pertence à organização Valente agora. Você pertence a mim. Foi uma exigência, um contrato assinado em sangue e adrenalina. Era sombrio, controlador e aterrorizante. E Deus a ajude. Era exatamente o que ela queria. Ela não queria estar segura. Ela queria estar com o homem que podia incendiar o mundo por ela. Aurora estendeu a mão, os seus dedos a enroscar-se no cabelo na nuca dele. Ela puxou-o para mais perto. Eu tenho condições, ela sussurrou. Dominic levantou uma sobrancelha. Você está em posição de negociar. Eu sou a única que pode abrir a caixa, lembra-se? Aurora sorriu, a sua confiança a regressar. Condição 1, nada de segredos. Condição 2, eu ganho um escritório de verdade, não um armário de vassouras. E condição 3. Sim, Dominic respirou. Cale-se e beije-me. Dominic não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Ele esmagou os seus lábios contra os dela. Um beijo que sabia a Scott e sobrevivência. Era áspero e desesperado. A libertação de 3 dias de tensão e 20 anos de solidão. A Aurora derreteu-se nele. O frio do congelador, uma memória distante, substituído pelo fogo do homem que a segurava. A pobre empregada tinha desaparecido. No seu lugar sentava-se a rainha do Império Valente. Os 25 peritos tinham falhado, mas Aurora tinha resolvido o puzzle mais difícil de todos, o coração de Dominic Valente. E é assim, meus amigos, que uma empregada gênio deu checkmate a todo o submundo. Honestamente, tive arrepios quando Dominic revelou que foi ao fabricante de bombas para limpar o nome do pai dela. Isso apenas prova que até os chefes da máfia têm um ponto fraco pela verdade. Se você adorou esta história de karma intenso e romance intenso, por favor, clique no botão de like. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você teria feito se fosse Aurora naquele congelador? Você teria confiado nele? Deixe-me saber os seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de subscrever e clicar no sino de notificações para não perder a nossa próxima história. Temos um drama de vingança louco a chegar na próxima semana sobre um bilionário que finge ser um entregador de pizza. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e até